Nós estudamos hoje pela manhã de que nós temos duas naturezas. Talvez a gente vive a vida cristã sem muita percepção de como essas duas naturezas elas operam. Ninguém sai para o trabalho de manhã cedo dizendo assim: hoje eu vou usar a minha natureza espiritual. Hoje eu vou usar a minha natureza carnal. Nós não temos muito controle. Nós temos controle do comportamento, do tipo de ações que vamos praticar, porque podemos praticar ou podemos deixar de praticar. Mas a gente não tem muito controle porque quando vem para as coisas espirituais, as coisas elas vão acontecendo muito espontaneamente. O pensamento é muito rápido, processa muito rápido. E muitas vezes a gente não tem aquela percepção se nós estamos sendo dirigidos ou conduzidos pela nossa natureza carnal ou pela nossa natureza espiritual. É evidente que há momentos da nossa natureza espiritual, da nossa natureza carnal, que a gente faz coisas que podem ser espiritual. As pessoas podem ver como que se a gente é uma pessoa boa, está fazendo bem. Mas a natureza espiritual, ela opera do coração, ela não opera da razão. A razão perde o controle quando o Espírito de Deus toma controle. E é isso que faz a diferença. A gente vai ter o screen aqui ou não vai ter? Eu só preciso saber. Se a gente não tiver a tela aqui, eu vou ter que ir de outro jeito. Gustavo, isso aqui vai funcionar ou não vai? E se não vai, não tem problema. Eu vou sem... É claro que se vocês puderem ver, é um pouco melhor, né? Olha aí, tem alguma coisa errada aqui. É isso mesmo? Bem, talvez você hoje está começando a se perguntar se você é carnal ou é espiritual. Talvez essa é a grande questão, né? Mas lembre-se, o grande problema do cristão hoje é a hipocrisia. E não é hipocrisia uns com os outros, é hipocrisia com Deus. Porque às vezes você projeta um comportamento e projeta um tipo de atitude que não é verdadeiramente aquilo que você é no coração. E a gente pode enganar as pessoas, a gente pode enganar o pastor, a gente pode enganar o marido, a gente pode enganar a família, mas a gente não pode enganar a Deus. E se a sua visão de Deus, e se o seu conhecimento de Deus não é um conhecimento profundo, você realmente não está nem aí para o que Deus está vendo ou pensando. Então você simplesmente procura viver a vida do jeito que você quer, e você acredita que Deus vai entender que é a sua maneira de ser, que você não tem força para vencer o pecado, não é? E então Deus vai compreender que essa é dessa maneira mesmo que eu vou viver. Nós não temos controle sobre o ter ou não ter a natureza. Porque você pode dizer, não, eu não tenho a natureza espiritual, eu nunca vi esse poder vindo na minha vida, eu não tenho ele. Eu questionei isso também. A natureza espiritual, na maioria das vezes, ela está adormecida. Quer você queira, quer você não queira, quer você perceba ou não perceba, quer que você conheça ou não, essas duas naturezas elas estão dentro de você. Uma delas está adormecida. Quando você começar a botar uma injeção nessa natureza espiritual e você começar a perceber que o Espírito Santo começa a falar seu coração, aí começa o conflito. Aí começa o conflito. Porque a natureza espiritual, ela luta contra a carne. A natureza espiritual, ela coloca o eu abaixo. Aí já não é mais eu. Vocês já perceberam quantas pessoas dizem assim, porque eu acho. Porque eu penso. Né? A igreja está cheia de achismo hoje. Mas a natureza espiritual, quando ela começa a florescer, ela realmente combate a carne. E leva você para fazer uma escolha. E é aí que vem o conflito. Porque você tem que fazer uma escolha se você vai fazer aquilo que você quer ou você vai fazer aquilo que o Espírito de Deus quer. Talvez uma das coisas que você possa
ficar talvez perguntando como é que eu vou saber se a minha natureza é espiritual? Como alguém perguntou hoje, eu não estou vendo a minha natureza espiritual, eu sou só carnal. A natureza espiritual e a natureza carnal, ela funciona como o corpo humano. Você já pensou em comer só uma vez por dia? Eu, quando trabalhei em Moçambique como missionário, encontrei muitos irmãos que eles comiam uma refeição cada 2 dias. E ficava feliz da vida. E tinha aquele pessoal que comia uma refeição por dia. Né? Então, quando eu comecei a me encontrar com pessoas e conviver com pessoas assim, é que a gente começa a perceber a importância do alimento, né? Porque a gente come 3 vezes por dia, que eu acho até que é demais. Toda vez que eu viajo, eu engordo. Porque eu como 3 refeições. Em casa eu emagreço. Porque em casa eu só como 2 refeições por dia. Então, o que acontece? A natureza carnal, ela é forte. E ela controla a gente porque ela é alimentada muito fortemente. O alimento que você dá para a natureza espiritual é muito fácil. Por quê? Porque você vem para a igreja só uma vez por semana e você chega aqui na igreja e escuta um bonito sermão e depois bate um papo com os amigos e dá tapa nas costas e depois vai almoçar junto e depois vai não sei para onde, depois passa a tarde falando abobrinha um para o outro e o sábado vai embora assim. Aí a semana começa de novo. Aí você já entrou no ritmo da semana. Então, se você observar, a sua natureza espiritual ela está adormecida porque você matou ela de fome. Ela foi morrendo. Ela foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo. E o que você faz hoje espiritual na sua vida, pelo menos eu estou falando na minha vida, e eu acho que a vida de quase todo mundo está assim. A natureza espiritual, o que a gente faz espiritualmente, não é da natureza espiritual, mas é a natureza carnal tentando mostrar para nós que nós somos espirituais. Então é por isso que a gente faz coisas espirituais. E a natureza carnal tem essa capacidade. Quando a natureza carnal, a natureza espiritual, quando ela começa a crescer, você começa a sentir mais a presença de Deus. Você começa a se comunicar mais com as coisas que você não vê. Você começa a ser mais sensível às virtudes espirituais. Então, por exemplo, uma virtude espiritual é o perdão. Então você pergunta para você, hoje eu usei o perdão? Hoje eu usei a honestidade? Hoje eu usei a longanimidade? Hoje eu usei a compaixão? Você já pensou que você pode passar um dia todinho e não usar nenhuma virtude do Espírito Santo? Talvez você dê uma esmola lá, né? Mas porque a razão diz, coitado desse pobre, deu. O Espírito, ele impulsiona. Ele bota você para fazer coisas que você sente que tem uma coisa especial impulsionando você para fazer aquilo. E, meus queridos, nós precisamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo. A nossa sensibilidade espiritual é muito pequena. Como cristãos, dificilmente nós alcançaremos o nível necessário para perceber essa sensibilidade do mundo invisível. Você só vai perceber pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a entrar na sua vida, não pense que você vai ter a sua natureza espiritual cheia do Espírito Santo da noite para o dia. Não. Você começa a desenvolver a sua natureza espiritual e você começa a sentir que há uma força maior vindo do lado da espiritualidade. Quando você começa a tentar praticar e exercer as virtudes espirituais. Quando você começa a tentar aumentar a sua percepção de Deus na sua vida. Então, você começa a abrir espaço para que o Espírito de Deus comece a desenvolver essa natureza espiritual que nós temos. E eu digo mais, quando estivermos prontos para receber o poder, ele vai ser derramado. Mas nós temos que estar prontos. O nosso problema é o alimento espiritual é muito fraco. O alimento espiritual é muito debilitado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia, eu comecei a sentir vontade de escrever uma oração para Deus. Eu comprei um caderno e comecei a escrever oração. No lugar de eu orar, né? Porque nas orações é onde a gente é mais fariseu, às vezes.
Porque a gente ora, às vezes, é igual o hino. Na hora do hino também a gente é muito fariseu. Que a gente canta o hino para Deus e não sabe nem o que está cantando. E depois você está cantando alguma coisa para Deus lá e você não pode cantar. Porque a sua vida não tá de acordo com aquilo que você está cantando. Eu agora, quando canto o hino, eu penso bem na letra. Porque senão eu não posso cantar. Entendeu? Você vai cantar a letra do hino e começa a louvar a Deus cantando, mas aquilo que o hino está dizendo, você não está bem longe dele, mas você está dizendo para Deus. Você tem que tomar cuidado, porque você está sendo hipócrita com Deus. Como é que você vai cantar um louvor para Deus e a letra do louvor você está cantando, dizendo uma coisa para Deus que você não está fazendo? Então, veja, a nossa percepção espiritual, ela anda tão baixa, tão adormecida, que a gente faz as coisas mecanicamente. A carne faz a gente fazer as coisas mecanicamente. Então, nós temos que ter essa percepção. Outra coisa, eu tomei uma decisão de cada manhã escrever uma carta para Deus. Toda manhã. Então, eu comprei um bloco de carta. Toda manhã não sai por dia se eu não escrever uma carta para Deus. E a carta tem que ser uma folha. Esse negócio de ser um parágrafo, não. O que é que eu vou escrever para Deus hoje aqui? Aí você não pode vir com bababá nem bububu. Você tem que escrever o que você está sentindo no coração. Não chega para falar com Deus dizendo, ó, Senhor, porque eu faço aquilo, eu quero fazer aquilo, porque fulano fez aquilo. Deus sabe o que é que fulano e ciclano fez para você e sabe o que é que você está pensando em fazer com ciclano e fulano. Então você não vai escrever uma carta para Deus sendo hipócrita ou contando mentira para Deus. Porque aí a maldição vem sobre você. E tem gente aí que não vai para a vida porque a maldição está lá. Precisa de muita oração e jejum para se livrar da maldição. E o inimigo, ele aproveita. Ele aproveita. Quando ele vê alguém traindo a Deus, sendo hipócrita com Deus, o diabo fala, esse aqui é o que eu preciso. E ele vai e arrebenta a sua vida. E você termina perdendo bênçãos incríveis, porque você não é autêntico com Deus. Você tem que chegar lá diante de Deus e falar assim, eu sou um miserável. Eu estou aqui nessa situação. Eu estou com esse problema, estou com aquele problema, eu estou perdendo a minha fé em Ti, me ajuda a crer em Ti. Davi mesmo falou isso. Davi orou e falou assim, Senhor, sonda meu coração. Vê o que está impedindo eu de conectar contigo. A gente vê aqui que há uma sinceridade no coração do salmista, no desejo de conectar-se com Deus. É como se ele tivesse uma sede de Deus. Ele quisesse Deus. Essa batalha entre a carne e o espírito, ela trabalha dentro de nós. E essa é uma batalha que ela é única para cada um de vocês. Talvez a minha batalha é um pouco diferente da sua, tem conceitos diferentes, mas eu lhe asseguro, as duas naturezas você tem, todo mundo tem. Agora, pode ser que uma natureza já matou a outra. Aí pronto, está lá adormecido. E aí vem o desafio de ressuscitar essa natureza. Satanás, ele é muito hábil, por exemplo, quando você está muito longe, ele diz para você que já não dá mais para você voltar. Essa é a maior mentira que o diabo prega para nós. Nunca dê ouvido a Satanás. Deus, ele vai longe pela ovelha perdida. Amém, igreja? Deus vai longe pela ovelha perdida. Deus vai longe pelo fraco. Deus vai longe pelo perdido. Deus vai andar quantas milhas for necessário para resgatar você. E Ele nunca, nunca vai desistir de você. Não importa o quão longe você for. Mas essa luta espiritual, ela precisa existir no coração do cristão. Porque é essa luta espiritual que bota você dentro da estrada, da caminhada para a vitória. Satanás, ele botou a gente pelos atalhos. E a gente está perdido nos atalhos. Nós temos que voltar para a estrada da vitória e sentir a presença de Deus trabalhando. Às vezes, a natureza carnal já dominou de tal maneira a gente que a gente não tem mais a percepção da natureza espiritual. A gente já não sente mais nada. Eu estou dizendo isso porque eu já me sentia assim. Eu ia para a igreja porque eu tinha que ir. Eu sentava lá, eu ia porque a minha mãe me obrigava, e às vezes eu também não tinha coragem de sair da igreja, porque eu pensava assim, é melhor eu ficar perdido aqui dentro que lá fora, porque se eu for lá fora, eu já sou contado como ímpio mesmo, eu já estou perdido mesmo, e eu não queria me achar perdido. Então eu ficava dentro da igreja vegetando. Ficava vegetando espiritualmente e não tinha nada. E tem muito cristão assim hoje, tem muitos jovens assim. Estão dentro da igreja lá, sentados, vegetando. Não sentem nada. Porque a carne tomou conta, os prazeres da carne tomou conta.
A vontade de fazer as coisas tomou conta, não é? Nós estamos, não é? Por exemplo, esse assunto da sexualidade está cada dia maior dentro da igreja, os namorados estão fazendo sexo. Meus amigos, a gente tem que cuidar com esse negócio. Porque quando a menina faz sexo antes do casamento e depois se veste de branco, vai para a frente do altar e o pastor dá a bênção, como aquele branco for o símbolo da virgindade, e ela recebe a bênção, aquela bênção vira maldição para o casamento. Porque ela veio diante de Deus mentir para o Senhor. É melhor casar de rosa, hein? É melhor casar de rosinha. Casa de amarelinho, casa de qualquer outra cor, mas não casa de branco. Porque o branco é o símbolo da virgindade. Não chega diante de Deus de branco dizendo que é pura e não é. Se você cometeu algum pecado desse, e você se arrependeu, e você se ajoelha e pede perdão, Deus te perdoa. E olha para você como você nunca tivesse feito. Então você pode vir de branco, sim. Não é porque é virgem ou deixou de ser virgem, não. Porque Deus, ele restaura a sua virgindade. Talvez não no órgão físico, mas espiritualmente ele restaura você. E quando Deus restaura, ninguém vem dizer que não está restaurado, não. Porque Deus restaura. O sangue de Jesus, ele tem poder para isso. Mas você precisa ser honesta com Deus. Você precisa ser autêntica com Deus. A carne, ela tem a habilidade de ludibriar a nossa vida espiritual. De corromper o ser humano. Para que ele possa mostrar para os outros aquilo que ele não é. E ele possa enganar Deus. Na natureza espiritual, esse engano, ele não é possível. Nós temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que ser autênticos com Deus. Nós temos que nos posicionar ao lado da verdade. E a natureza espiritual, ela precisa, passo a passo, ela tem que ir começando a crescer. E o conflito, ele vai se intensificando à medida que a natureza espiritual, ela vai crescendo, né? É uma luta. É uma luta onde o amor próprio e o egoísmo quer dominar a vida. E vem o Espírito de Deus agora querendo dominar do outro lado. E você, em algum ponto da sua vida, você vai ter que tomar uma decisão de entregar-se e deixar que a natureza espiritual domine completamente o seu coração e a sua vida. Meus queridos, agora vamos dar uma olhada a respeito do membro espiritual na igreja. E nós temos, talvez, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que significa ser uma pessoa espiritual? O que é uma pessoa espiritual? É simples. A prática é simples. Não, na prática é complicado, mas dizer a definição é simples. Uma pessoa espiritual é uma pessoa plenamente cheia do Espírito Santo. Simples. Mas ser cheio do Espírito Santo é fácil? Não é fácil. A definição é fácil. O homem espiritual, ele é um cristão autêntico. Ele é chamado de espiritual porque ele está cheio do Espírito Santo. Notem bem, a primeira coisa que você quer fazer, se você quer desenvolver a sua natureza espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é você parar de mentir para você mesmo. Você tem que parar de mentir. Você tem que ser autêntico. Você tem que sentar com Deus e falar para Deus o que você é, o que você está sentindo, o que você tem no coração. Você, Senhor, a minha cabeça no coração está cheio disso, só tem porcaria. Eu quero ver pornografia na internet. Quando as mulheres passam, eu fico olhando. As outras falam assim: eu odeio meu marido, eu não gosto disso, eu tenho isso. Eu odeio minha sogra. Que coisa. Odeio a minha sogra. Você tem que tomar cuidado, porque você precisa ser autêntico com Deus. Essa é a melhor maneira de você desenvolver a sua natureza espiritual. É você chegar diante de Deus e falar com Deus como o Espírito para você fala assim, que a gente tem que abrir o coração a Deus como um amigo. Então você fala a Deus, Senhor, eu estou sentindo isso. Isso é o que está no meu coração. E você começa a lutar para ser autêntico com as pessoas. Ser autêntico nos seus negócios. Ser autênticos na igreja. No seu relacionamento com as pessoas. Você nunca tente mais enganar as pessoas. Esse é o primeiro passo. Porque quando você começa a desenvolver essa autenticidade, você vai começar a sentir algo diferente. Vai começar a acontecer na sua vida. Essa é a primeira mudança que vai ocorrer.
E a natureza carnal, ela vai reagir. Ela vai reagir. Esse é o primeiro passo, porque a natureza... Vocês viram que aquele texto de Paulo que a gente deu hoje de manhã, que ele diz assim, que a carne leva a pessoa à corrupção? A carne, a natureza carnal, ela quer corromper o cristão. Aí ele termina projetando o que ele não é. Quando você procura ser autêntico, você começa a acionar a sua natureza espiritual. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus é espírito, a Bíblia diz isso, que Deus é espírito. E se Deus é espírito, somente pela nossa natureza espiritual, nós podemos conectar com Deus. Vai ser muito difícil você conectar com Deus pela sua natureza carnal. A natureza carnal pode fazer você viver a vida inteira na igreja e perder a salvação. E para mim essa é a maior tragédia do cristianismo. É você viver a vida inteira dentro da igreja e no fim você perder a sua salvação. Por quê? Porque você não foi autêntico. Por quê? Porque você deixou se corromper pela natureza carnal. A natureza carnal, ela protege o egoísmo. Ela protege o egoísmo. Quando você faz uma coisa errada, a natureza carnal, ela quer justificar. Né? É por isso que tem gente que não consegue pedir perdão. Né? O casamento, ele é tão simples de ser feliz, mas o ego não deixa ninguém ser feliz. Porque se o cara fez uma coisa errada, chega lá, minha filha, me desculpa, eu errei. Né? Eu às vezes ofendo a minha mulher e quando ela derrama a primeira lágrima, quando eu vejo a minha mulher chorando, me dá um desespero. Mas um desespero. Mas esse desespero é quando eu faço ela chorar. Ela está chorando porque a gente está partindo e as filhas estão ficando para trás. Eu dou um tapinha nas costas dela e minha filha, isso passa, né? Agora, quando ela está chorando porque eu falei alguma coisa e eu disse coisas que ofendeu ela, vocês não têm ideia a dor que eu sinto no coração quando eu vejo a minha esposa chorando. Mas ela não chora para fazer chantagem comigo. Ela não chora. Ela é autêntica. Se você, por exemplo, se eu casar com uma mulher que é chantagista e começa a chorar para me ferrar, eu estou perdido no casamento. Porque a minha mulher, ela vai se corromper me enganando. E ela, para ganhar vantagem em cima do meu relacionamento, ela pode chorar. Mas diante de Deus, ó, ela está perdida. Com Deus não se brinca, irmãos. No dia que chegar aquele tribunal final, quando a cidade santa estiver descendo, vai ter duas multidões. Todos os moradores da terra vão estar vivos naquele dia. A cidade vem descendo com uma multidão dentro da cidade e outra multidão vai estar aqui embaixo ressuscitada. Todos os habitantes, desde Adão primeiro até o último que morreu, quando Jesus voltar, vão estar naquele cenário do juízo final. Um grupo dentro da cidade e um grupo fora da cidade. E ali vai ser o julgamento final, o juízo final, onde todas as obras, todas as palavras vão vir a julgamento. E aí eu pergunto para você, onde é que você vai estar? Dentro da cidade ou fora da cidade? Aqueles que viveram pela carne, eles vão estar aqui na terra, embaixo da cidade. Aqueles que viveram na natureza espiritual, cheio do Espírito, são os que vão estar dentro da cidade. Se em algum das... Não tem neutros naquele dia. Esse vai ser o único dia da história do planeta Terra que todos os habitantes que viveram nesse planeta vão estar vivos. O juízo final. E Jesus Cristo vai ser o juiz. E se vocês forem no último capítulo do Grande Conflito, vocês vão ver uma narrativa extraordinária desse julgamento. Vai ser o dia do juízo final de Deus. E logo em seguida vem o fogo que vai consumir todo mundo e destruir. Naquele dia não tem neutros. Não vale a pena se corromper, não vale a pena deixar a natureza carnal corromper, mentir, enganar para proteger. Eu tenho dificuldade tremenda para pedir perdão. Até um dia que a minha filha mais velha tinha 16 anos, eu comecei a discutir com ela dentro do carro, vindo da escola, e ela foi ficando nervosa, porque ela tem o meu sangue, né? E eu também fui ficando nervoso, e os dois nervosos começaram a aumentar, e eu aumentava a voz, ela aumentava a voz, eu aumentava a voz, aumentava a voz, mas chegou uma hora que ela deu uma voz, ela deu um grito tão grande em cima de mim, com a voz tão alta, que eu olhei assim para ela e eu comecei a chorar dentro do carro, e eu falei, por que você está gritando comigo? Ela disse, Daddy, eu aprendi com você. Papai, eu aprendi com você. Ela falou assim. Aquilo ali foi igual um tiro na cabeça, assim, ó. Pá! Quer dizer, o que ela estava fazendo comigo é o que eu fazia com ela. E ela desabou a chorar também. E naquele dia, eu comecei a processar meu comportamento. Eu comecei a processar a pessoa que eu era.
A minha autenticidade com a minha família, com a minha esposa, com a minha criança, com as minhas crianças, minha autenticidade com Deus. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar pela autenticidade. Ele começa a trabalhar quando o coração ele é sincero, quando o que aparece daqui para fora é a mesma coisa que está para dentro. É aí que a natureza espiritual começa a palmilhar os primeiros passos. Às vezes é tão simples pedir perdão. Quando a minha mulher começa a chorar, eu já sei porque ela chorou, porque eu sei o que eu magoei. E eu vou lá e peço perdão a ela. Só que eu quero pedir perdão que ela pare de chorar na hora que eu peço perdão, mas não é bem assim, né? A mágoa já ficou lá, então tem que dar uns minutinhos para as lágrimas rolar mesmo. E a dor se evair, né? Se vazar. E aí, mas graças a Deus que quando ela volta, ela aceita o perdão. Não adianta dizer, eu te perdoo 3 dias sem falar. Que é isso? Que é isso? 3 dias dentro de casa sem se falar? Cuidado, você pode morrer de noite, viu? E você, se morrer de noite sem se falar com o marido, você está perdido. Você sabe quando ressuscitar para onde é que vai, né? Cuidado. Não deixa o sol baixar sem que os dois estejam na paz, hein? Porque se um morrer dormindo, quando acordar, vai ser fora da cidade. Vai ser fora da cidade. Pode ficar certo. Não tem esse negócio de nhenhenhé, não. Não deixa que o sol baixe com nenhuma pendência. No relacionamento onde Deus está presente, tem que haver perdão, tem que haver amor, tem que haver sinceridade, tem que haver autenticidade, tem que haver diálogo. Deus botou o casamento, 2 pessoas diferentes, para matar a natureza carnal, para matar a carne, para botar o eu da pessoa abaixo. Porque quando o cara casa, ele já não é mais ele só, né? O cara agora tem que mudar. Olha, eu quando casei com a minha esposa, ela era uma santa. Eu digo assim, sabe por quê? Porque ela não, tudo que eu falava, ela falava, tá bom, pode decidir, decida. Então eu fui ficando o chefão da casa, né? Tudo era eu que decidia. Eu falei, mas a minha mulher, eu achei que ela ia. Não, tudo. Olha, vamos tirar férias? Você quer? Vamos. Tudo que eu queria ela fazia. Eu falei, meu pai do céu, casamento bom danado esse, né? E foi assim 10 anos. Eu era pastor aqui no Brasil. Aí eu me mudei para os Estados Unidos e fui ser pastor dos Estados Unidos. Aí quando chegou lá, ela falou assim, eu vou trabalhar. Aí ela começou a ganhar dólar. Aí quando ela começou a ganhar dólar, aí eu casei de novo, porque apareceu outra mulher lá. Não era mais a mesma, não. Quando os dólares entrou dentro do bolso dela, aí agora o trem mudou. Eu falei, mas eu passei a vida toda dizendo, ela falou, não, isso era antes, agora é diferente. Agora eu quero dizer como é que vai ser o jogo aqui. Então, então assim, é assim, ó. Eu casei com uma mulher nos primeiros 10 anos. Depois eu mudei para os Estados Unidos, aí tive que casar de novo, com a mesma mulher, mas diferente. Totalmente diferente. E aí depois que a gente ficou aí já meio de uma certa idade, dos filhos tudo foram embora, aí só ficou eu e ela, né? Aí foi um terceiro casamento. Porque agora não tinha mais filho para atrapalhar, nem para entrar no meio, nem nada. Então, o meu casamento ele teve 3 fases. Deve ter a primeira que eu casei com a mesma mulher, mas era toda diferente. Foi só um privilegiado, tive 3 mulheres diferentes. Quer dizer, mas é a mesma. Mas é a mesma, né? Depois veio a segunda fase do casamento. E agora eu estou numa última, né? Eu comecei sendo varão, mandando eu e ela não. E agora eu estou com medo de ficar varuca, de mandar ela e eu nunca, né? Eu estou com medo, porque o negócio tá complicado. Mas se eu tivesse casado de novo, eu ia escolher ela de novo. Com certeza. As pessoas não entendem que o casamento Deus colocou na vida do cristão para matar a natureza carnal. Então, se o teu casamento está dando errado, é porque você é um egoísta. Vocês dois estão me ouvindo aí, são 2 egoístas. E Deus botou vocês 2 juntos exatamente para matar o outro assim, mas matar a natureza carnal. Ó. Não complica, não. Porque quando a natureza espiritual vai surgindo, ela vai transformando o coração. Não existe natureza espiritual sem transformação. E pode ser que você esteja de saco cheio da sua vida. Pode ser que você não aguente mais a sua vida. Eu estou dizendo isso porque eu cheguei numa crise no ministério, na minha vida,
que eu não aguentava mais mulher, não aguentava filho, não aguentava mais trabalho, eu queria largar tudo na vida. E quando eu estava descendo lá no fundo desse poço, Deus então pegou um gancho assim e me puxou de volta. E falou assim: o seu problema é que você é um egoísta. Você precisa aprender mais do amor de Deus, da misericórdia dele. Irmãos, Deus é muito sábio. Deus colocou a família, os filhos, para a gente aprender a amar. Para a gente aprender a amar, para a gente aprender a se relacionar, para a gente aprender a proteger um ao outro, para a gente entender como é que se entrega um ao outro, porque é dessa maneira que a gente tem que se entregar para Deus. É assim. O casamento não é uma conveniência social, o casamento é uma instituição espiritual. E quando a natureza espiritual ela começa a dominar, as coisas começam a navegar pelo lado espiritual. É assim que vai funcionar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, às vezes, podemos parecer muito espiritual, mas no fundo é a natureza carnal que está funcionando. Por exemplo, eu vou botar aqui uma lista no quadro que diz assim: você pode passar 2 horas por dia lendo a Bíblia. Você pode passar outras 2 horas de oração. Você pode jejuar regularmente. Você pode ser assíduo à igreja. Você pode dar fielmente o dízimo. Você pode guardar os mandamentos, não comer carne de porco, não fumar, não beber. E quem olhar para você vai dizer que você é o quê? Cristão. É isso mesmo. É os podes e não podes, né? Mas você pode fazer toda essa lista que está aqui no quadro e ainda ser um cristão carnal. Mesmo que você está fazendo coisas para isso. E eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque um dia eu decidi fazer 2 horas de oração por dia. E eu fazia 1 hora de Bíblia e 2 de oração. Imagina, 3 horas por dia eu estava em cima da Bíblia e oração. E não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou meu temperamento. Não mudou os pecados que eu tinha, espirituais. Não mudou nada. Nada, nadinha. Porque quem estava fazendo esse ritual diário era a minha natureza o quê? Carnal. É a minha natureza carnal. Toda vez que o ego aparece atrás, não dá em nada. Porque você alimenta você mesmo. As coisas de Deus, as coisas espirituais, elas fazem o ego perder o controle. E quando você perde o controle, você fica vulnerável. É igual você está dirigindo um carro e o volante não obedece você. Você fica vulnerável, você entra em desespero. Isso é a mesma coisa da vida espiritual. Quando Deus começa a tomar conta da vida, você não é mais você mesmo. Você começa a perder a sua identidade carnal. E quando você começa a perder a sua identidade carnal, você começa a ficar com medo, porque você não sabe o que está vindo. Você não sabe o que vai acontecer. Mas é que o Espírito de Deus, ele está lhe dirigindo. Talvez essa lista que eu botei, ela poderia ser até maior. É uma lista que pode ser grande de coisas justas e retas que você pode fazer. E ainda assim você pode não ser uma pessoa espiritual. Porque o que torna você espiritual não é a sua conduta, não é o seu comportamento, mas é a presença do Espírito Santo na sua vida. É isso que faz você espiritual. É o seu relacionamento com o Espírito Santo que faz de você uma pessoa espiritual. Agora, a pergunta é a seguinte: se você está sendo dominado pela natureza carnal, quanto do Espírito Santo você tem na sua vida? Porque eu disse desde ontem à noite que todo mundo tem o Espírito Santo operando na sua vida. Se você começar diariamente a fazer um inventário espiritual da sua vida e começar a procurar diagnosticar as ações do Espírito Santo no seu dia a dia, isso vai lhe ajudar a desenvolver a natureza espiritual. Isso vai lhe ajudar a desenvolver a sua percepção espiritual. Porque você vai começar a tentar diagnosticar no meio dessa natureza carnal aonde é que o Espírito Santo está atuando de uma maneira que você possa sentir a presença dele. E agora eu quero mostrar para vocês um texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 14. Ora, o homem natural
não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu vou parar um pouco aqui. Opa, nós estamos falando de uma natureza carnal, estamos falando de uma natureza espiritual, e agora apareceu uma terceira. Que natureza é essa? É a natural. Mas eu não estou falando dessa natureza, sabe por quê? Porque a natureza natural é o cara que está fora da igreja, é o cara que não quer saber de Deus, é o cara que está lá fora fazendo tudo que é o coração dele pede, tudo que ele quer. Então, esse povo que está lá fora na farra, fazendo tudo o que ele quer, esse é o homem natural. Não é carnal, nem é espiritual. Ele é natural, como um animal, né? O que dá vontade dele fazer, ele faz. Ele não tem o temor a Deus. Esse é o homem natural que a Bíblia fala. Então, eu não estou nesse meu estudo se detendo no homem natural, porque o homem natural ele não é cristão. O homem natural ele não obedece a Deus. O homem natural ele segue os seus instintos do coração. E Paulo está dizendo que esse homem natural ele não pode entender as coisas espirituais. Aí ele vem para o versículo 15. Mas o homem, eu estou botando a palavra homem, mas o homem que é espiritual discerne bem o quê? O discernimento vem da natureza espiritual. Às vezes você fica dizendo assim, qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer para a minha vida? O que é que eu devia fazer na minha vida? Você não tem discernimento para saber. Não é? Por quê? Porque o discernimento vem pela natureza espiritual e você está sendo dominado pela natureza carnal. Quando você é dominado pela natureza carnal, você tem dificuldade de ver qual é a direção que Deus quer te levar. Qual é a direção que Deus quer que você vá. E aqui, é por isso que eu digo que a espiritualidade é uma das coisas mais importantes da vida cristã. E nós estamos vivendo a vida cristã sem essa espiritualidade. Olha o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de quem? Vocês já pensaram que nível que as coisas chegam? Paulo está dizendo aqui que as coisas do Espírito de Deus, elas são incompreensíveis para o mundo. O mundo não pode entender, parece uma loucura. Sabe o que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando aqui que parece uma loucura. Por exemplo, quando Jesus diz assim, se alguém te der uma face, se alguém te bater numa face, faz o quê? Alguém de sã consciência pode fazer isso? O cara vinha dar um tapa na tua cara e você vai virar outra. Eu me lembro quando eu era estudante naquele antigo colégio ENA, lá no Nordeste, tinha um preceptor português chamado Pastor Valério. E ele era grandão assim, ó, forte, portuguesão. Ele era o preceptor. Quando a gente ia para o refeitório, tinha uma fila, a gente ficava tudo na fila. E aí vinham os grandão, né, e batia nos pequenos, e passava na frente dos pequenos, e eu era pequeno naquela época. Então eu ia ficando, não é? Então chegava na hora dessa fila do refeitório, faltando 10, 15 minutos para o sino bater, né, para a gente entrar para comer. Então nessa fila era uma confusão, toda hora tinha briga. E aí tinha um rapaz que trabalhava na vacaria, que ele era fortão assim, igual o preceptor, né? E ele quando chegava, passava na frente, todo mundo ia lá para frente. E quem era que ia tirar ele de lá? O homem era 2 vezes o tamanho de todo mundo que estava atrás. E ninguém se atrevia a mexer com ele. Quem vai mexer com esse valentão? Mas aí um dia, quando ele estava chegando, que ele entrou na frente, o pastor Valério tinha dobrado a esquina assim e viu ele entrando na fila de todo mundo. Aí o pastor Valério falou, você vai lá para trás. E ele não queria ir. Aí começaram a bater boca os dois. Dois, ó. E o povo foi logo se juntando ali e falou, pronto, aqui o bicho vai pegar. E começou os dois valentão a bater a boca. E uma hora o estudante da vacaria perdeu a cabeça e ele meteu o tapa na cara do pastor Valério. Pá! O pastor Valério pegou, botou a mão aqui assim, ó. Você fez isso? Ele falou, fiz exatamente como a Bíblia manda. Dá um tapa na cara, agora você dê a outra. E o rapaz falou, né? E o pastor Valério falou assim, se a Bíblia fala que é para dar outra, pois aqui está outra, você pode bater. E ele meteu o tapa na outra também. E aí eu estava ali do lado com os meninos, eu falei, o negócio está fervendo aqui, né? Mas quando ele deu a tapa do outro lado,
O pastor Valério arregaçou a manga e assim, agora se cumpriu a Bíblia. Pá! Quebrou o nariz do menino, sangue jorrando, derrubou ele no chão. Foi depois que a Bíblia se cumpriu agora, teve que botar ele num carro, levar ele para Palmares para consertar. E quando ele caiu com o nariz quebrado, todo mundo aplaudiu. Aplausos ali ao redor, porque ninguém aguentava aquele rapaz lá. Todo dia ele passava na frente de todo mundo. Mas olha, foi uma lapada feia, viu? A Bíblia se cumpriu mesmo naquele dia. É claro que está errado, irmãos. O mundo não pode entender como é. Jesus estava dizendo assim: olha, se alguém te fizer mal, você não pague o mal com o bem. Jesus estava dizendo, o mal com o mal. Deixa eu corrigir aqui. O mal com o mal. Jesus está dizendo, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Jesus tinha uma mensagem. O mundo não pode entender, por exemplo, como é que você vai amar o inimigo. Como é que você vai amar o inimigo? Não é possível amar o inimigo. Como é que você vai viver sem julgar o próximo? Viver sem julgar o próximo. Como é que você vai viver amando aqueles que te odeiam e te perseguem? O mundo, ele não consegue entender isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estude o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Esse sermão são as características do cidadão do reino de Deus. Então, você quer entrar no reino de Deus? Você vai estudar o sermão. Não vai ler, não. Não vai ler, não. Estudar. Estude o Sermão do Monte, Mateus 5, 6. Jesus está colocando em Mateus 5, 6 e 7 a ética do reino, a ética dos cidadãos do reino. E eu tenho uma dificuldade de ir lá, porque quando eu vou lá, eu não me encaixo em quase nada que está lá. É terrível. Eu falo, meu Pai do céu, eu sou um pastor, estou pregando para esse povo toda semana, e eu venho aqui ver essa ética do reino, e eu estou bem longe dela, estou perdido. Então, Senhor, não vem ainda não. Espera um pouco, não volta. Não volta ainda porque eu não estou pronto. A natureza carnal tenta enganar você, que você é bom, que você prega. Olha, as pessoas vieram, né? Irmãos, olha, Satanás tem uma habilidade para puxar o tapete da gente, e só o Espírito de Deus é que pode salvar a gente. É por isso que eu digo assim, quando eu descobri essa natureza espiritual, eu entrei num desespero para achar essa natureza, para acordar ela, para despertar ela. Para eu poder sentir o Espírito Santo me falando, dizendo assim, isso aqui está errado, trata melhor a tua esposa, trata melhor teus filhos, para de ser um arrogante, seja humilde, seja servo, perdoe, tenha compaixão, tenha misericórdia, para de ser esse bicho ruim que tu és aí dentro do teu coração. E deixa que o Espírito Santo te domine, te transforme, te faça de você uma pessoa amável, uma pessoa querida, uma pessoa dócil. Meus queridos, nós precisamos ter discernimento para discernir as coisas de Deus. Porque Deus está se manifestando diariamente na nossa vida e a gente não está vendo as manifestações de Deus na nossa vida. Nós temos que aguçar a nossa espiritualidade. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Quando se está cheio do Espírito Santo, nós conseguimos perceber os ataques do inimigo. A profundidade da nossa relação com Deus depende desse poder que vai chegar na nossa vida através do Espírito Santo. E o nível desse relacionamento chega num ponto tal que Paulo diz assim, que a gente vai ter a mente de Cristo. Já pensou? A mente de Cristo? A mente de Cristo é quando você está direcionado para salvar o pecador. Quando você está direcionado para salvar o perdido. Quando você vive para ajudar o necessitado. Essa é a natureza espiritual que faz isso. Quando você vive para servir outras pessoas. E eu me lembro que eu era pastor da igreja e eu ia me mudar de um apartamento para um outro lugar. E eu só podia mudar na terça-feira, porque o contrato acabava num canto e começava no outro. E eu não tinha ninguém para me mudar, porque nos Estados Unidos todo mundo trabalha, todo dia, ninguém tem tempo para nada. Eu cheguei no sábado na igreja e falei, irmãos, a igreja é de 200 mesmo. Falei, irmãos, tem alguém aqui que está desocupado na terça-feira que eu vou me mudar?
e eu mesmo vou fazer a mudança, eu e a minha mulher. E a associação falou assim, você quer mudar de casa, a gente não paga. Se é a gente que está mudando você, a gente paga, mas é você que está querendo se mudar, então é você que paga. E eu falei, tudo bem, não é tão caro para se mudar. A gente aluga o caminhão, a gente mesmo dirige o caminhão, carrega o caminhão, vai lá, muda, entrega o caminhão, está resolvido, né? Então eu aluguei o caminhão, fiz tudo, fui na igreja, falei, irmãos, alguém pode me ajudar na terça-feira aí, eu vou me mudar e tal. E aí todo mundo ficou sólido, na saída, pastor, ninguém podia me ajudar. Eu falei, Lé é o nome da minha amada. Eu falei, Lé, nós estamos perdidos. Pelo menos os 80% das nossas coisas eu e tu podemos carregar, mas tem umas coisas lá que nós dois não vai dar conta, não. Eu não sei como vai ser. Ela falou assim, mas Deus proverá, vamos fazer a gente mesmo. A gente dá um jeito, carrega, e assim fizemos. Quando chegou na terça de manhã, eu estava começando, já tinha trazido o caminhão, comecei a carregar as coisas. Aí quando eu lá pelas 9 horas, o primeiro ancião da igreja, lá vi ele assobiando. Pastor, vim te ajudar. Eu falei, mas você vem me ajudar, mas? Vim te ajudar, claro, você não vai se mudar, mas você não tem que trabalhar. Eu dispensei o trabalho lá. Hoje eu não tinha que trabalhar, não. Deixei o trabalho para lá. Eu falei, mas o que? O trabalho Deus dispensou você? Ele falou, foi, me dispensaram. Eu falei, mas louvado seja Deus, foi uma bênção de Deus. E agradeci, até a gente fez uma oração e começamos a carregar, fiz a minha mudança, agradeci no fim do dia para ele, a gente foi embora feliz, eu louvando a Deus e tal. Passou 5 anos. 5 anos depois, um dia, numa conversa, numa sala, um irmão da igreja falou assim, esse fulano gosta muito de você, pastor. E a gente estava falando desse negócio de relacionamento, né? E esse ancião meu, ele é muito amigo meu, até hoje ainda, hein? Ainda hoje ele mandou uma mensagem para mim aqui. E aí ele mora em Chicago, nos Estados Unidos. E falou, olha, esse ancião, pastor, gosta demais de você. Falei, rapaz, é um grande amigo. Ele falou, olha, você não sabe o que é que ele fez. Eu falei, como assim? Ele falou, você lembra naquele dia que você se mudar? O senhor sabe quanto ele perdeu? Ele ligou para o trabalho e disse que não ia trabalhar, não. E ele que disse que não ia trabalhar. E ele ganha $30 a hora. Se você soma 30 vezes 8, foi o que ele perdeu naquele dia, só para carregar a sua mudança. Para o senhor é muito importante para ele perder esse dinheiro todo, para ir carregar a mudança. Eu quase tive um ataque cardíaco. Mas como é que pode isso? Como é que ele perdeu essa dinheirama toda? Quase $300 por dia ele perdeu. Se prejudicou porque ele queria resolver o problema do pastor dele. E eu fiquei pensando, se fosse eu tinha feito a mesma coisa por ele? Pior que não. Pior que não. Vocês veem como a natureza é ruim, né? Às vezes a gente é ruim e não sabe. Porque a natureza carnal, ela toma conta de você e ela arrebenta você. E você se deixa levar. E às vezes você até se integra e diz, eu sou ruim mesmo, eu sou assim mesmo, é isso mesmo e pronto. Não é não. Porque quando o Espírito de Deus entra, ele transforma. É por isso que o Evangelho tem poder. Porque quando você abre espaço para a natureza espiritual, ela começa a transformar esse sujeito e essa pessoa que você é. Que não agrada a Deus. E muitas vezes não agrada a ninguém. Meus queridos, nós precisamos viver os princípios do reino vindouro de Deus aqui nessa terra, para que a gente possa viver lá. É por isso que temos que desenvolver a nossa natureza espiritual. Para que a gente possa desenvolver a natureza espiritual, é preciso uma entrega diária. Uma entrega diária a Jesus é necessário. E olha, Jesus disse em Lucas 9:23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e o quê? Jesus disse que o discipulado é um assunto diário. Negar a si mesmo significa render o controle da sua vida a Jesus. O fardo da cruz não significa que teremos dificuldades todos os dias, mas significa negar diariamente o nosso ego e nos submeter com gozo à disponibilidade de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, quando ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí você diz, pois é, eu estou negando a mim mesmo e tomando essa cruz, esse meu marido todo dia, tem que aguentar esse meu marido aqui. Essa é uma cruz que eu vou levar até Jesus voltar. Uma cruz é o meu chefe no trabalho. Então você começa a achar que a cruz que você vai carregar é um problema que você tem. Não é isso não que Jesus está falando. A cruz que você vai carregar é a cruz da negação do quê? Do eu, diariamente.
Todo dia você nega o teu eu. E Jesus diz assim, olha lá, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser cidadão do meu reino, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Que cruz é essa? É a cruz de não viver mais você em você, mas Cristo viver em você. Essa é a cruz. É a crucifixão. Toma a sua cruz, a cruz da crucifixão. É a cruz que você vai crucificar o eu. E agora o Espírito Santo vai dominar a sua vida. E ele diz assim, tome cada dia a sua cruz e o quê? E siga-me. Irmãos, é muito difícil seguir Jesus com a natureza carnal. É muito difícil. Em um ponto ou outro da sua jornada, você vai sentir um vazio na alma, uma insatisfação, alguma coisa que não está bem na alma. Nosso serviço diante de Deus, ele tem que ser por amor. Nós recebemos a nossa vida física ao nascer. E para manter a nossa vida física, nós precisamos de saúde. Nós geralmente nos alimentamos todos os dias. A vida espiritual, ela também precisa de alimento. E é por isso que eu acredito que, como o Mauro diz, né? Viver no campo traz uma espiritualidade diferente para nós. Nem todo mundo pode viver no campo, a gente entende isso. Mas aqueles que podem fazer essa mudança, a natureza pode fazer uma grande diferença na vida do cristão. O contato com as coisas naturais de Deus pode fazer uma grande transformação. É por isso que nós precisamos dar passos em direção a crescer a nossa espiritualidade. E precisamos de fé para crer que o que mais importante dessa vida é o caráter. É a única coisa. As virtudes espirituais a gente vai levar para o céu, mas nada do lado carnal a gente vai levar para o céu. Essas coisas nós temos que nos desapegar delas. Vocês sabem, quando eu tive meu primeiro carro, era um carro velho, um Fusquinha 72. E ele tinha um buraco dentro, assim, quando andava o ar-condicionado ia por aí, né? A gente andava passando no chão assim, entrava um ventinho ali e refrescava. Esse era o meu primeiro carro. Mas eu alisava aquele carro, como eu alisava aquele carro lá? Eu alisava mais o carro do que a mulher, de tanto alisamento, né? Foi um monte de ano aí, alisando o carro e cuidando de carro, até descobrir que, né? Eu falei assim, isso aqui passa. Isso aqui passa. Agora, as coisas do caráter, as coisas espirituais, elas permanecem. Você pode ter uma conta bancária cheia de dinheiro, mas para ela ficar vazia é rápido, hein? Ela é rápida. Porque as coisas da carne passam, vai passando. Mas as coisas do espírito, elas permanecem, elas são sólidas, elas ficam firmes. Meus queridos, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos de uma renovação espiritual. Nós precisamos buscar esse alimento diário. Existe um texto do Caminho a Cristo que eu gosto muito. Está na página 45, página 1. Esse texto que está no quadro é da Nova Edição. Diz assim, consagre-se a Deus pela o quê? Faça disso a sua primeira atividade. Ore. E olha a oração. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo. E que tudo o que eu fizer seja operado por quem? Que oração mais linda é essa? Já pensou? Se a vida vai ser vivida na mão de Deus. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que a sua providência indicar. Meus queridos, nós precisamos fazer uma reforma na nossa vida. Nós temos que levantar para o nosso dia a dia com esse sentimento de que Deus vai nos guiar, de que Deus vai nos dirigir, de que nós vamos orar pelas pessoas, vamos aprender a orar e ir para o trabalho, vamos orar pela pessoa que está sentada do lado da gente dentro do ônibus, vamos orar no trânsito pelo carro que está na frente, vamos começar a orar pelos outros, vamos começar a orar pela nossa espiritualidade. Deus, Ele vai nos abençoar. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em que também vós estáis dispostos que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui é um texto interessante. Em Efésios 1,13 nos impulsiona
para uma sequência de coisas, que é o próximo slide. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava discutindo com a minha filha sobre o selamento, e eu falei para ela que o selo de Deus era o sábado, e que a gente vai receber o selo de Deus. Ela disse uma coisa para mim que acendeu uma luz na minha cabeça. Eu fui pesquisar. Aí eu falei, pai, a Bíblia fala que o selo de Deus é o Espírito Santo. Eu falei, não, o selo de Deus não é o Espírito Santo. Aí ela pegou Efésios 1:13 e mostrou para mim. Falou, está aqui, ó, selados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o selo de Deus. Eu fiquei encucado com aquilo. Eu falei assim, não é possível. Eu aprendi minha vida inteira que o selo de Deus é o sábado e a gente vai receber o selo de Deus por ocasião do selamento. Então eu fui pesquisar, estudar, e eu realmente percebi, um teólogo adventista, Angel Rodrigues, o maior teólogo da igreja adventista, escreveu um artigo. É interessante que ele mostrava, ele dizia assim que no processo da conversão, o selamento começa quando você começa a ser dominado pela sua natureza, o quê? Espiritual. É aqui que começa, termina lá na frente, com o sábado e com o selo de Deus, antes da porta da graça. Mas começa com o Espírito Santo. O selo começa com o Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós vamos derrotar a carne. E se você observar o texto, ele tem uma sequência. Por exemplo, a palavra da verdade. A verdade cria confiança, certeza, convicção de que Deus está no controle das coisas. Nós cremos na verdade e cremos em Deus. O Evangelho da salvação, um poder transformador que faz a verdade se tornar presente na sua vida. Não menospreze a verdade. Não menospreze aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Crê na verdade e no Evangelho. Essa crença produz uma nova criatura em Cristo Jesus. É a justiça de Deus substituindo a justiça do homem. E aí você é selado pelo Espírito Santo. Note que a obra do selamento começa com o recebimento do Espírito Santo. É uma obra que é necessária. E agora eu queria terminar a última parte do sermão dessa noite falando da importância da devoção para a nossa vida espiritual. E aqui nós encontramos qual é o fundamento da vida espiritual. Primeira coisa, a devoção diária. A devoção pessoal é um elemento básico para se alcançar o batismo do Espírito Santo. Quando você fizer um inventário espiritual da sua vida, pergunte para você mesmo quanto tempo você passa com Deus diariamente. Eu vou fazer um cálculo aqui, assim, aproximado. Deus dá quanto tempo do dia por dia para você? 24 horas, não é? Das 24 horas, quantas horas você dorme? Vamos tirar 8 fora, fica quanto? Então você tem 16 horas acordado. Dessas 16 horas, quantas horas você trabalha? 8. Quanto é que sobra? O que é que você faz com essas 8 horas? Quanto tempo você passa com Deus? O mínimo que um cristão que quer desenvolver a sua natureza espiritual devia passar com Deus é o dízimo. O dízimo de 16 horas. Porque quando você tirar os 8 que está dormindo, eu não vou contar as 8 que está dormindo. Quando você tira 8, fica 16. Então você vai dar o dízimo do teu tempo para Deus todo dia. Qual é o dízimo de 16? Agora embrulhou aí a matemática. Dá 1h45 mais ou menos? Eita, o matemático apitou ali agora. 1h36. Esse é o dízimo do seu tempo. Se você dizimar o seu tempo para Deus diariamente, você vai começar a ressuscitar a sua natureza espiritual. Você tem que usar 1h36 do seu dia com Deus. E se você estiver servindo a alguém, isso conta. Isso conta. Então você sabe uma senhora que está grávida, você vai lá fazer a comida dela. Todo dia você passa lá e faz a comida dela. 1h36 diárias dedicadas a Deus. Esse tempo é o dízimo do seu tempo, cada dia para Deus. Se você começar a praticar esse princípio, você vai começar a ter tempo com Deus e uma devoção diária que vai começar a desenvolver a sua espiritualidade. Segundo, observação do sábado. O sábado é um sinal de santificação. É um tempo especial onde o Criador e a criatura podem interagir. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte:
Tem o seu sábado santificado da sua vida? Tem o seu sábado santificado da sua vida? Olha, irmãos, eu acho que as igrejas adventistas deviam ser abertas todo dia, o dia todo. Todo dia. Porque ali é a casa de Deus. E se ali é a casa de Deus, todo mundo devia passar ali todo dia. Quando eu fui pastor em San Antônio, a gente fez isso por um tempo e foi uma benção. É cada vez que a gente faz uma coisa que vai ser benéfica, o diabo se mete no meio e faz um carnaval terrível. Mas sabe o que a gente fez? A gente fez um levantamento de quantas pessoas aposentadas tinha na igreja. E tinha uma lista boa. A gente decidiu abrir a igreja das 7 da manhã até 6 da tarde. Quando escureceu, o pôr do sol. O pôr do sol fechou a igreja. Então a gente fez uma seleção de músicas suaves, instrumental para o santuário, acendeu as luzes do santuário e ficava 2 pessoas na porta. E a gente começou a fazer folhetos e divulgar. Passe na casa de Deus para orar. Se você está precisando de alguma oração, procure esse endereço aqui. E eu fiquei surpreso que os membros da igreja não apareciam, mas o povo da comunidade começou a aparecer. Parecia que o povo da comunidade era mais fiel do que os irmãos. Né? Alguns irmãos passavam o trabalho todo dia de manhã cedo, 7 horas, passavam, entrava no santuário, se ajoelhava, orava. Cada pessoa da comunidade que entrava, esses 2 irmãos que eram aposentados se revezavam, cada 2, 3 horas entrava um novo turno. Foram treinados a se aproximar. Você gostaria que a gente orasse por você? Você quer orar só? Fique à vontade. Quando a pessoa saia, levava um folheto. Né? As pessoas vinham à igreja para adorar a Deus. Nós estamos perdendo o senso da presença de Deus. A nossa espiritualidade é tão baixa que a gente já não respeita mais a Deus. Eu vou na igreja, quando eu entro na igreja, eu sinto a presença de Deus. Eu quero comungar com Deus. Não importa se quem vai pregar, se a pessoa diz assim, fui para a igreja com fome, voltei faminto. Né? A pessoa fala isso. Foi na igreja, na casa de Deus e não viu Deus. Foi na casa de Deus e não encontrou com Deus. Veja, isso é uma atitude espiritual. Quando você entra na igreja, você entra na casa de Deus, na presença de Deus. Você devia comungar com o Altíssimo, sentir a presença dele ali, porque aquilo é a casa dele. Não importa se a pregação foi boa ou ruim, não importa se a música foi boa ou ruim. Aliás, eu gosto de chegar um pouco mais cedo na casa de Deus, quando não tem movimento nem ninguém, porque ali no silêncio eu sinto mais intimamente a presença do Pai comigo. É por isso que a casa de Deus existe. A casa de Deus não existe para virar um clube social, para as pessoas chegarem lá e ficar dando tapinha nas costas. Não. A casa de Deus é para você encontrar com Deus cada sábado. Agora, você vai para a igreja com esse sentimento? Qual é o sentimento que você vai à igreja? Qual é o teu sentimento do sábado quando você entra na casa de Deus? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando a natureza espiritual dominar você, e a casa de Deus vai ser um gozo, como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Ele dizia isso porque a natureza espiritual estava dominando ele. Não tinha fofoca na igreja, não tem tititi na igreja, não tem nada disso. Ninguém fica se periquitando e colocando roupa e ficando cada um desfile de moda na igreja. Não existe isso. Porque você vai para a casa de Deus. Eu não venho para a casa de Deus de mini saia, não venho para a casa de Deus com a blusa cravada, não venho para a casa de Deus com roupa transparente. Você não vem blasfemar o nome do Senhor na casa dele. Quando você vai para a igreja, você não vai para se mostrar para ninguém, você vai para se mostrar para Deus. Então, se vista de acordo, chegue na hora de acordo e adore de acordo. Não chegue blasfemando o Pai na casa dele de qualquer jeito. Não vem assim. Porque quando você vai na igreja, você vai na presença de Deus. Se você vai na igreja e perdeu essa percepção da presença de Deus, isso significa que você está bem longe da sua natureza espiritual. Porque é a espiritualidade que vai fazer você ter esse senso da presença de Deus. Meus queridos, o sábado é para ser uma bênção na vida dos cristãos. Entrega diária na direção do Espírito Santo, um processo de rendição ao Espírito Santo para que ele possa nos dirigir naquele dia. E eu acho que eu vou terminar. Eu vou pular um pedaço aqui da mensagem, porque o tempo está indo,
e eu não queria falar muito, mas eu queria falar do princípio de Jesus. Está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Esse é um texto bíblico muito conhecido. O que é que ele diz? Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual era estas coisas que Jesus estava falando lá no capítulo 6? Exatamente isso, as coisas materiais. Jesus está falando da comida, Jesus está falando da roupa, Jesus está falando das nossas necessidades pessoais. E ele disse assim: você quer resolver os seus problemas físicos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você crê nessa promessa? Eu tenho certeza de que para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você precisa desenvolver a sua natureza espiritual. A sua natureza carnal, por ela própria, ela não consegue alcançar esse nível de espiritualidade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A busca pelo reino de Deus primeiro é um atributo, é uma virtude da natureza espiritual, dessa devoção diária com Deus, desse encontro diário com Deus que vai nos fazer buscar o Senhor. Ter o reino de Deus significa ter a Cristo em nossos corações. Jesus é a personificação do reino de Deus. A devoção pessoal diária é um elemento chave para ter uma vida cheia do Espírito Santo. E aí, meus queridos, vem a pergunta: quanto tempo nós passamos com Deus? Quanto tempo temos estado com Deus? O segredo do crescimento espiritual está na comunhão com Deus. Se não encontramos os frutos do Espírito em nossa vida, significa que não estamos cheios do Espírito Santo. E eu penso que talvez esse é o problema dos cristãos. Muitas vezes nós estamos acomodados. Muitas vezes nós simplesmente desistimos de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Na nossa vida espiritual, nós começamos a ter essa vida superficial. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre vivi a minha vida como se ela nunca fosse acabar. Nunca. E depois que eu completei 50 anos, eu comecei a perceber que a minha saúde começou a declinar. Lentamente. E hoje, quando eu chego aos 60 e eu olho para trás, eu fico pensando assim: o que eu fiz da minha vida? O que me espera daqui para frente? Eu nunca parei mesmo para pensar na vida, né? Ou na morte. Fiz tantas cerimônias fúnebres, eu fiz, né? Quantas vezes levei os irmãos para o cemitério, chorei com os que choram. Mas eu nunca pensei mesmo na minha vida, quando é que vai chegar a minha hora, né? Nunca pensei. Nunca saí de casa de manhã dizendo assim: vou voltar. Quantas pessoas eu visitei no hospital condenado de câncer. Eu me lembro de um diácono da igreja, o primeiro diácono teve um câncer no cérebro e ele me ligou desesperado. Quando ele recebeu o diagnóstico, ele ligou para mim aos prantos. Eu peguei o carro, fui no hospital visitar ele e eu falei assim: o que eu vou dizer para esse homem quando o médico acabou de dizer para ele que ele tem um câncer no cérebro e tem 6 meses de vida? O que você, como pastor, vai falar para um irmão nessa hora? Eu falei: irmão, tudo bem, prepare para morrer. Não, você vai falar o quê? O que você vai falar para o irmão? Chega lá no irmão. Quando eu cheguei lá, ele falou: por que Deus fez isso comigo? Começou a acusar Deus, e lá vai eu defender Deus agora. Meu diácono na igreja. Depois chegou outra irmã da igreja com câncer também, com disse condenado. Ele começou. E depois eu tinha que fazer o enterro. Depois eu tinha que ir lá fazer o enterro. É uma das coisas mais dramáticas do ministério. Mas, meus queridos, a gente conhece quando uma pessoa está vivendo a natureza espiritual. E eu quero terminar contando essa história para vocês. Eu me lembro que um domingo eu estava dirigindo meu carro, voltando para casa de um dia de visitação. Eu visitei os membros domingo. Domingo era o melhor dia para eu visitar os membros, porque ninguém estava trabalhando. Então eu fazia 5, 6 visitas por domingo. Era o dia que eu mais trabalhava. E eram as 4 horas da tarde, eu estava voltando, meu primeiro ancião ligou. E falou assim: pastor, eu precisava de um grande favor seu. Eu sei que você está visitando, mas eu precisava de um favor. É uma coisa muito especial. Eu falei: o que é que você quer?
Ele falou assim, olha, o meu genro, a sogra dele, está no hospital. Ela é pentecostal, não é adventista. E o genro dele também não era adventista. Mas ela foi condenada a 2 meses com um câncer. E ela sabe que ela vai morrer. E eu queria que você fosse fazer uma visita. O meu genro pediu para pedir o pastor da minha igreja fazer uma visita. E eu falei, mas irmão, ela não é adventista. Eu comecei a querer fugir da visita, né? Eu já vinha de um dia de visita, cansado. E ele falou assim, ele disse, pastor, eu sei que você não quer fazer essa visita. O ancião, ele baleou assim no primeiro tiro. Ele falou assim, pastor, eu sei que você está cansado, você não quer fazer essa visita. Mas eu estou te pedindo para você fazer essa visita por mim. Por favor, faz esse favor para mim. E ele era um homem que eu devia muito favor, ele era um ancião da igreja, e um comprometido. Eu falei, irmão, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, pego a minha esposa e eu prometo que eu vou visitar essa senhora no hospital. Ele me deu todas as coordenadas e tal. Cheguei em casa e falei, Léa, infelizmente tem uma visita que você vai ter que ir comigo. Uma mulher no hospital. E a Léa falou, bem, você tem que ir, vamos, né? E eu peguei o carro, mas sabe quando você vai visitar e você fala assim, bem, quando é os adventistas eu não sei nem o que falar. Por que eu vou falar para uma pentecostal? Eu fiquei assim, já meio, a cabeça começou, né? Eu falei, Senhor, me ajuda que eu vou falar para essa mulher, porque aí meu adventismo denominacional, né? Eu não posso nem dizer que ela vai ressuscitar, porque eu não sei se ela vai, porque ela é pentecostal, né? E, bem, eu estava na minha luta chegando, né? E a minha mulher falou assim, o que você vai falar lá para ela? Eu falei, não sei. Ela é pentecostal, como é que você vai consolar uma mulher pentecostal que está condenada com câncer? Eu falei, não sei. Eu vou lá, não sei, eu não sei não. Deus vai me ajudar. Eu falei. Eu estava subindo no elevador do hospital para estar no quarto dela e eu ainda não sabia o que ia falar. Vocês acreditam? Eu estava mesmo desorientado. E aí, quando eu entrei no quarto com a minha esposa, eu falei, eu não me lembro o nome dela, se era Dona Maria das Graças, não sei como era. Eu falei para ela, porque ela tem ascendência hispana, né? Era um hospital americano. Aí quando eu entrei, eu cumprimentei ela, falei, boa tarde, eu sou o pastor da igreja adventista. Que o Gilberto disse o nome do genro, me mandou aqui. Menina, a mulher estava assim, ela se ajeitou na cama e falou, glória a Deus, aleluia, que um ministro do Senhor está entrando nesse quarto. A luz do alto vai iluminar a minha vida agora com o servo do Senhor. Eita, eu entrei assim com os pneus furados, baixando, e de repente deu aquela subida assim, né? Eu falei, meu pai do céu, eu vim aqui para consolar essa senhora, ela já começou me consolando. Meus irmãos, que visita aquela. Eu falei, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não tem como não. A mulher dando glória a Deus, louvado seja Deus, e eu me aproximei. Ela falou, pastor, é uma honra receber um pastor da igreja adventista aqui, antes que eu vá para o descanso. E louvado seja Deus, porque o meu tempo nessa terra terminou. A mulher começou a pregar um sermão para mim, né? Eu dizia, aleluia, glória. Eu falei, meu pai do céu. Eu devia levar essa mulher para a minha igreja, porque os adventistas chegam lá, está tudo acusando Deus e tudo, mostra o fogo para consolar esse povo. E essa mulher pentecostal está com essa fervor, essa alegria, esse gozo, essa felicidade. Que coisa impressionante. Depois é que eu entendi. Na época eu não entendi, mas quando eu comecei a estudar a palavra, eu entendi que aquela mulher, ela já tinha recebido o Espírito Santo na vida dela. E ela descansou. Ela falou assim, pastor, eu sei que eu estou condenada, mas eu louvo e glorifico o nome do meu Pai Celestial, porque todos os meus filhos estão criados. E ela começou a fazer a lista de bênçãos que ela recebeu na vida dela. Ela falou, pastor, eu vim de um lar pobre e humilde, eu fiz isso e fiz aquilo, e Deus me deu isso, e Deus me deu aquilo. E ela foi numerando. Ela não conseguia ver nada de errado na vida dela, nem o câncer que ia matar ela. Nem o câncer ia matar ela.
Menina, quando eu saí daquele hospital, a Léa olhou para mim assim, e ela falou assim, você cresceu espiritualmente nessa visita, não cresceu? Eu falei, menina, eu fui lá na glória e voltei. Eu fui lá na glória e voltei, porque essa mulher é fantástica. Acho que eu vou voltar aqui amanhã de novo, falei para minha mulher. Gente do céu, a pessoa quando ela está em Cristo, o diabo não tira a paz dela. Quando a pessoa está em Cristo, a glória do Altíssimo resplandece e ninguém apaga essa glória. Nem câncer, nem morte, nem sepultura, nem potestades, nem nada. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito, que está dominada pela natureza espiritual, ela só respira a glória do Pai. Não existe nada que possa botar uma pessoa abaixo. Meus queridos, se você quer um dia entrar pelas portas do reino de Deus, comece a buscar desesperadamente a sua natureza espiritual. Comece a desenvolver as coisas do Espírito, as virtudes do Espírito. Comece a analisar na sua vida compaixão, honestidade, integridade, fidelidade. A lista é imensa. A lista é imensa. Sente, pega uma folha de papel, comece a escrever a lista de todas essas coisas intrínsecas que a gente não vê, não pega. São as virtudes espirituais. E você comece a ver o que é que você está praticando, o que é que você não está praticando. E comece a orar por a vitória. Comece a orar pela sua vida espiritual. Comece a orar pela sua espiritualidade. Faça um plano com Deus de fidelidade. Para que essa natureza espiritual comece a crescer e tomar conta da sua vida. Essa noite, eu quero fazer um apelo. E eu não gosto de apelo. Mas eu só faço apelo quando eu sinto uma coisa aqui dentro, dizendo assim, fala. Fala, porque tem alguém que precisa se decidir. Eu queria hoje à noite fazer uma oração especial. Mas eu queria fazer uma oração especial para aquelas pessoas que elas estão com algum pecado na sua vida. Que você já vem tentando, e você não está conseguindo vencer. Talvez o meu apelo vai ser muito difícil, porque o diabo vai dizer para você assim, não, você não pode aceitar esse apelo, que você vai mostrar publicamente para a igreja e para as pessoas aí que você tem pecado na sua vida. Não, não se levante. Não aceite. Não aceite essa oração. Satanás, ele faz isso. Ele quer corromper a gente. Mas você não precisa ter vergonha de nada. Absolutamente nada. Porque quem vai perdoar o teu pecado é Deus. Você não precisa do perdão de ninguém que está aqui, nem o meu. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa sentir a paz de Deus. Você precisa sentir o poder de Deus na sua vida. Você precisa vencer os pecados da sua vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esses pecados podem estar impedindo você de se render, de se entregar, de sentir esse fragor, esse fervor do Espírito Santo da sua vida. Mas nessa noite eu queria orar especialmente por essas pessoas. Eu sei que nem todo mundo tem um pecado que está lutando. Eu estou falando daqueles que estão lutando com um pecado, sério mesmo. Não é todo mundo que tem um pecado que está lutando. Mas hoje à noite eu queria fazer uma oração especial para essas pessoas. Pedir ao poder de Deus que seja derramado na vida delas, quebrando as cadeias das trevas e derramando sobre ela o poder para ela vencer esse pecado e alcançar a vitória em nome de Jesus. Talvez esse seja um apelo muito forte, mas eu não sei por que razão o Espírito de Deus me pressionou a fazer esse apelo. Porque eu sei que não é fácil se levantar no meio de uma congregação e assumir que tem um problema na vida que precisa ser vencido, né? Mas, anyway, ninguém sabe o seu pecado. Ninguém sabe o seu pecado. Ninguém sabe quem é você. É uma coisa entre você e Deus, né?
E eu sou pastor também, tenho meus pecados na vida, né? Meus pecados talvez não é público, mas meus pecados secretos podem ser muito grandes. Pode me desqualificar para o ministério, não é? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, está me preservando do ministério. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque a misericórdia dele se renova a cada manhã, me dando uma nova chance de me restaurar, de me corrigir, de me transformar, para que o Espírito Santo possa trabalhar no meu coração e eu consiga essa vitória. Se você precisa dessa bênção hoje à noite, eu queria pedir a você que ficasse de joelho. E você que não tem essa bênção, não se ajoelhe, fique sentado, que eu vou orar aqui na frente. E eu queria pedir a Deus que nessa noite Ele pudesse derramar a bênção dele sobre você, para que Ele possa dar a você poder para você não pecar mais. Aquela mulher adúltera chegou diante de Jesus com a sua vida condenada. Mas antes de matar ela por apedrejamento, aqueles homens resolveram levar ela diante de Jesus. E quando eles levaram ela na frente de Jesus, a salvação alcançou o coração dela. E Jesus perdoou a sua vida pregressa, miserável e desgraçada. E Jesus olhou para ela e disse: vá e não peques mais. E nessa noite eu quero orar para que você receba também essa bênção diante de Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós louvamos o Teu nome por o privilégio que tivemos de vir aqui nesse fim de semana. Senhor, nós queremos o céu, nós queremos fazer parte do Teu reino. Infelizmente, às vezes nós somos traídos pelos atalhos desse mundo. E a nossa natureza foi ficando carnal e sendo dominada pela carne, por esse ego, por esse desejo de querer ser grande, de ser melhor, de ser alguma coisa nessa vida. Mas esse final de semana nós estamos entendendo que a grandeza dessa vida é ser dominado pela nossa natureza espiritual. A grandeza da vida é ser dominado pelo Teu Santo Espírito, ser guiado por Ele. E eu te rogo nesse momento que Teu Espírito Santo possa convencer cada pessoa aqui do seu pecado. Que essas pessoas possam entender que não vale a pena pecar, não vale a pena absorver esses pecados espirituais no recôndito da alma, mas que Teu Espírito possa purificar, lavar o nosso coração, que a gente possa sentir um refrigério da Tua presença na nossa vida, que a gente possa sentir que Tua mão poderosa está nos guiando, está indo à frente de nós, quebrando as cadeias do pecado, quebrando as cadeias dos vícios que temos e nos transformando e fazendo de cada um de nós uma nova criatura. Senhor, se há alguém que está ajoelhado aqui, que está lutando contra um pecado, que não consegue derrotar, que não consegue vencer esse pecado, eu clamo a Ti em nome de Jesus, de que Tu, ó Deus Pai, envie o Espírito Santo para quebrar essas cadeias das trevas, para que refrigério espiritual alcance esses corações e a luz do céu ilumine essas almas, que eles possam sentir a liberdade que Cristo Jesus oferece pelo sangue dele na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu tem feito por nós. A Ti seja toda a honra, toda a glória. E permite, Senhor, que pela Tua graça, quando a jornada dessa vida terminar, que a gente possa adentrar os portais das portas de ouro do Teu reino e que a gente possa viver contigo por toda a eternidade. E eu termino orando que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.